Leitura do dia 60/365. Deuteronômio 24 a 26. Esse é o projeto Bíblia em 365 dias. Estaremos dia a dia cada vez mais próximos do nosso Deus Pai Celestial. Referência à leitura do dia 1º de março de 2023 do Plano Anual. Deuteronômio 24. Alguns pensam que nessa passagem viabiliza o divórcio, mas não é o caso. Nela, apenas há o reconhecimento do divórcio como prática em Israel. Para uma melhor compreensão do objetivo desse texto, releia a passagem e verá que certamente não há sugestão para que o homem se divorcie de sua esposa por um capricho. Pelo contrário, o divórcio era um ato extremo, colocava um ponto final permanente no relacionamento do casal. Uma vez divorciados, os ex-cônjuges poderiam casar com outras pessoas, mas jamais poderiam reatar um com o outro. Esta restrição tinha a finalidade de prevenir a separação por motivos frívolos. As pessoas deveriam pensar duas vezes antes de divorciar-se. Os recém-casados deveriam permanecer bem juntos durante o primeiro ano. Isto servia para que o relacionamento conjugal amadurecesse antes de ser confrontado com inúmeras responsabilidades e com um fardo excessivo. Um jardineiro coloca uma pequena semente em um pequeno vaso com terra até que ela se desenvolva e crie raízes, depois a planta no solo. Fortaleça seu casamento protegendo seu relacionamento das pressões e perturbações externas, especialmente no início. E não exija muito tempo e muitos compromissos sociais dos recém-casados, pois precisam fortalecer os laços afetivos. Em todo o Antigo Testamento há recomendações de Deus para que os pobres fossem tratados com justiça. Eles costumam ser vistos como incompetentes ou preguiçosos quando, na verdade, podem ser vítimas de opressão social e de circunstâncias adversas. Por isso, Deus ordenou que façamos o possível para ajudar os necessitados. A justiça divina não permitia que os israelitas obtivessem lucro ou exigissem rápidos pagamentos dos menos afortunados. Pelo contrário, as leis de Deus davam aos pobres várias oportunidades para melhorar sua situação, enquanto a carência imediata era suprida. Nenhum de nós está completamente distante e isolado dos pobres. Deus deseja que os tratemos de maneira justa e que façamos a nossa parte para atendermos às necessidades deles. O povo de Deus era instruído a deixar um pouco de sua colheita nos campos, para que os viajantes e os pobres pudessem ter o que comer. Recolher as sobras de uma colheita, as espigas, era uma atividade conhecida como respigar. Anos mais tarde, Ruth obteve comida para si e para Noemi respingando as sobras dos campos de Boaz. Pelo fato de a lei ser obedecida, Ruth, uma mulher da linhagem de Cristo, pôde achar comida e sobreviver àquele momento de dificuldade. Deuteronômio 25. Vemos o cuidado do Senhor com o condenado, no estabelecimento das leis referentes aos açoites. A intenção era a de que ele não fosse torturado ou castigado além do que a sua pena exigia. Ou seja, mesmo com aqueles que cometem crimes, vemos o cuidado de Deus. A manifestação da justiça de Deus é feita com dignidade e cuidado. Seu maior desejo é que o pecador se arrependa, não que sua alma seja destruída. Quando nos disciplina, o Senhor o faz, com o desejo de nos trazer de volta para junto de si, não o contrário. Além disso, vemos as leis referentes aos cuidados com os animais. Muitos animais no Brasil, principalmente, são maltratados e têm sua dignidade ferida. Muitas pessoas de maneira intencional e maligna, maltratam cães, gatos e tantas outras espécies, levando muitas à extinção. Devemos ter em mente que tudo o que Deus criou é bom e foi feito para proveito nosso.
Somos administradores da criação, mas não temos o direito de destruí-la, até porque, fazendo isso, estamos nos destruindo a nós mesmos. Essa lei era conhecida como levirato. Quando uma mulher jovem ficava viúva, devia casar-se com o irmão de seu falecido marido. O propósito deste casamento era dar continuidade ao nome do falecido e preservar a herança da família. Os laços familiares são um importante aspecto da cultura israelita. A melhor forma de preservá-la era por meio de seus descendentes. Se a viúva se casasse com alguém da outra família, a linhagem do primeiro marido chegaria ao fim. No texto em Gênesis 38, vemos que Tamar lutou para assegurar seu direito como viúva de Er, filho de Judá. Deuteronômio 26. Recitar os milagres de Deus ajudava os israelitas a lembrar o que Deus havia feito por eles. Qual é a história do seu relacionamento com Deus? Você pode expor de forma clara e concisa o que Deus tem feito por você. Ache um amigo com quem possa compartilhar sua jornada espiritual. Contar o que Deus tem feito por vocês vai ajudá-los a compreender sua história espiritual de cada um, e encorajar e inspirar a ambos.